Olá, amigo concursando, olá, amiga concursanda, você que está aí ansioso, né, para o dia 8 de outubro, o dia em que a banca irá disponibilizar o espelho das redações, né, e a partir daí você vai verificar se o seu texto foi avaliado de forma correta, tá, ou se não foi, se cabe interposição ou não de recurso. Pois bem, eu vou conversar com você exatamente sobre a interposição de recurso, né? A banca SESC Gran Rio irá disponibilizar o espelho no dia 8 e você terá até o dia 9 para interpor recursos. Quer dizer que o prazo é um prazo de 24 horas, é um prazo realmente muito curto, tá certo? Para que se faça todo o processo de avaliar o texto, e a partir daí verificar se cabe ou não, e depois preparar o recurso, tá certo? Então vamos compreender um pouco isso aí. Veja bem, no momento em que a banca disponibilizar o espelho, tá certo? É adequado que se verifique os critérios utilizados pela banca. Então, a banca vai utilizar, nesse processo de correção, os seguintes critérios. Veja bem, conteúdo e domínio da norma padrão, que eu coloquei aí, expressão, é a mesma coisa, certo? Então, em conteúdo, a banca irá disponibilizar 50% para o conteúdo e 50% para o domínio. Perfeito? De acordo com o edital, o conteúdo será de responsabilidade de pessoas que tenham conhecimento do conteúdo, que essas pessoas irão fazer a correção do conteúdo. E a questão gramatical serão os linguistas que irão ali, né, profissionais da área de linguística, que farão a leitura e a correção, tá certo, do seu texto focado no domínio da norma padrão. No entanto, na interposição de recurso, não, nós fazemos análise total do texto. Né? Analisaremos o texto de acordo com o conteúdo da área específica que a instituição ali, a área para a qual você se inscreveu, de acordo com o bloco temático, né? E tudo isso será analisado. E também, claro, a ideia do texto e do domínio padrão, perfeito? Então, no que diz respeito ao conteúdo, a banca vai exigir do candidato os seguintes elementos. Primeiro, destacando que, ora, a instituição, ela me apresentou um texto, tá certo? Um estudo de caso, por exemplo, e me deu tópicos. Se a banca me deu tópicos e aqui há um conteúdo, atendimento aos tópicos, então eu vou determinar todo esse meu texto, todo o conteúdo do texto focado nos tópicos. Por quê? Veja bem, o que é a abordagem ao tema? A abordagem ao tema é exatamente eu deixar muito claro sobre o que é que eu vou discorrer. Isso você vai fazer logo no parágrafo introdutório, tá certo? E os tópicos estarão relacionados a esse tema, tá? E aí você vai ter que ter a capacidade de lidar com os conceitos. Ah, então esse fato de lidar com os conceitos está relacionado aos tópicos. Claro, por quê? Porque você vai desenvolver o seu texto de acordo com os tópicos indicados pela banca. Então, no que diz respeito, capacidade de lidar com os conceitos. Perfeito? Capacidade de relacionar e organizar os argumentos. A conexão e a pertinência no assunto abordado, tudo isso está relacionado ao desenvolvimento do texto. Então, você, no parágrafo introdutório, já fez essa abordagem adequada do tema proposto, né? Então, você já fez uma ampliação, né? Construiu o parágrafo introdutório adequado. E agora eu vou para os tópicos, responder a esses tópicos. Então, se eu respondo os tópicos, aos tópicos de forma satisfatória, tá? Selecionando adequadamente as informações e organizando essas informações, né? Organizar quer dizer o quê? Apresentar as informações relevantes. Então, se eu fiz tudo isso aí, perfeito, tá certo? Eu teria aí a condição de ter conexão pertinente, porque é a ideia de um tópico estar relacionado ao outro, né? Manter a coesão, manter ali a sequência lógica de pensamento, a organização, um texto harmônico, tá certo? Então, isso aí é o conteúdo. A expressão são os aspectos formais, que diz respeito a erros de escrita, por exemplo. Quais são os erros de escrita? Ortografia, erros de sinais gráficos, acentuação, uso da crase, perfeito? Tá? E translineação. Esses são os erros aí do aspecto formal. E os aspectos morfossintáticos. Os aspectos morfossintáticos estão relacionados exatamente à questão do tempo verbal, da concordância, da regência, da colocação pronominal, tá certo? Da estrutura do período. Né? E aí entra a coerência, a coesão e coerência. Então, no caso aqui do uso de recursos de coesão que auxiliem na coerência textual. E aí vem a coesão interparágrafo, intraparágrafo, a coesão direcionada aí de forma ou referencial, ou lexical, ou sequencial, tá certo? Então, na verdade, apresentar uma diversificação no uso dos recursos de coesão textual. Então, esses são os critérios adotados pela instituição. É importante que eu tenha o conhecimento desses critérios. Perfeito? Por quê? É a partir do conhecimento desses critérios que eu vou
que eu vou, na verdade, verificar como o meu texto foi avaliado, tá certo? Então, é importante esse ponto. Outro detalhe, Marcelo Braga, a instituição poderá reduzir a minha pontuação, tá? Porque ela deixa claro no edital que, de repente, ela poderá reduzir a pontuação da redação para aqueles que interpuserem recurso. É importante entendermos o seguinte: verifiquemos. Quando vai se interpor um recurso, você não vai pedir para recorrigir a redação, não. Você vai apresentar, tá certo, passagens em que você acredita que a banca se equivocou. Um exemplo. Imaginemos que uma banca apresentou tópicos, né? Imaginemos que em um desses tópicos, tá certo, o candidato acredite que a pontuação foi reduzida, tá? Embora na prova, né, na prova de redação, tá certo? Que ela colocou lá os tópicos, embora não tenha indicação da nota, como normalmente o Sebrasp faz, né? A SESC-Rio não fez isso, mas o Sebrasp faz, ele coloca o tópico e a nota. Mas aqui na prova não havia a indicação da nota. Mas imaginemos que no espelho a banca adote lá uma pontuação para cada tópico. Então, a título aqui a título de suposição apenas. Imaginemos que em determinado tópico ela coloque nota máxima 10 pontos, tá certo? E aí adotou para o candidato 5 pontos, ou seja, 50% do tópico, né? Da nota que ela distribuiu para aquele tópico. Ora, quando se analisou a passagem, tópico, percebeu-se que, na verdade, o candidato ele atendeu o tópico na íntegra. A exigência do tópico foi atendida pelo candidato. E aí, quem vai fazer o seu recurso, quem vai preparar o profissional que for preparar o seu recurso, ele terá que deixar muito claro que houve esse atendimento e comprovar. Como é que ele vai comprovar? Ele vai comprovar exatamente com as suas passagens. E aí vai fundamentar com o que determina, já que foi um estudo de caso, foi um tema específico, na verdade, né? Então ele vai comprovar, tá certo? Utilizando a fundamentação bem embasada de que aquele tópico foi atendido e comprovar com passagem no seu texto. Então, é importante que no seu texto haja passagens que sejam capazes de comprovar o que se está defendendo ali. E a banca vai perceber isso, então ela vai majorar a sua nota. Consequentemente, ela não vai reduzir. Perfeito? E se for, Marcelo, por exemplo, no domínio da norma, né? Como seria? Se for no domínio da norma, o mesmo procedimento. Imaginemos que a instituição, em uma determinada linha, disse que o candidato apontou ali erro de concordância. Com a leitura criteriosa, percebeu-se que naquela passagem não há erro de concordância na referida linha. Então, se não há erro de concordância nem nominal, nem verbal, como é que você comprova? Olha, aqui está o substantivo, aqui estão os elementos que se relacionam a ele, seja adjetivo, seja artigo, pronome adjetivo, numeral, seja o que for. Então, há uma concordância de número e de gênero satisfatória. Quando for para a relação verbal, deixar claro, olha, a concordância aqui está correta, o verbo está concordando com o sujeito adequadamente. E aí pega a passagem e comprova. Então, não há como ela reduzir, porque o recurso vai trabalhar exatamente passagens. Perfeito? Então, quanto a isso, pode ficar bem tranquilo. Agora, é sempre importante entender o seguinte: eu preciso entregar o meu espelho para o profissional que saiba realmente, que tenha condições de fazer um recurso adequado. Por quê? Porque a banca ela tem o direito de se equivocar, tá certo? E a banca tem profissionais muito bem preparados. Quer dizer que no momento em que ela for analisar o recurso, ela não vai acatar se o recurso não oferecer para ela uma fundamentação. Então, eu tenho que ter uma fundamentação, tá certo? Então, não é fazer um recurso por fazer. Então, a banca ela vai indeferir se o recurso está mal elaborado, se o recurso ali não apresenta, na verdade, uma fundamentação teórica bem embasada. Então, a banca não vai acatar, não tem o menor cabimento ela acatar. Tá? Agora, para que a banca acate, tem que haver uma fundamentação teórica e uma comprovação de acordo com o texto. Então, essa comprovação, que vai comprovar que houve atendimento, é exatamente o texto do aluno, as passagens daquele texto. Então, se eu aponto ali que o tópico precisaria, a nota teria que ser maior do que o que a banca ofertou, tá certo? Que a banca adotou para o candidato, então eu vou comprovar isso aí, utilizando, na verdade, uma fundamentação. Ó. De acordo, por exemplo, se for uma lei, de acordo com a lei tal, tal, tal e tal, assim, então o candidato abordou isso aí de forma muito precisa, muito objetiva, muito concisa, tá certo? Aqui está a passagem, aí você vai apresentar a passagem do texto do candidato. Então, o que vai, na verdade, fazer que o recurso ele seja aceito é essa fundamentação comprovada com passagens do texto.
Perfeito? Então é assim que funciona o recurso, né? E quando eu preparo a interposição, a primeira coisa que eu faço é a análise do texto, tá certo? Então, o candidato que, que pede, né, o concursando, a concursanda que busca o nosso trabalho, então, ao pedir a análise de recurso, a primeira coisa é fazer uma correção do seu texto. Eu faço uma correção, corrijo o seu texto na íntegra, analisando todos esses aspectos. E a partir daí devolvo o vídeo. Tá? E o candidato, quando recebe o vídeo, no caso o concursando ou a concursando, ao receber o vídeo, ele vai perceber se cabe interposição ou não. E eu já digo a ele, no término do vídeo, eu digo, olha, infelizmente não cabe interposição, ou felizmente cabe interposição nesse aspecto aqui. E aí o candidato autoriza, olha, autorizo, professor, que eu faço a interposição. Eu vou lá e faço a interposição. Mas primeiro há uma análise. Por quê? Porque é fundamental que essa análise seja feita. Até mesmo porque não há aquela história de você fazer uma interposição sem comprovar com passagem no texto. Então, se o candidato não oferece condições dessas passagens, a banca acertou. Tá certo? Se a banca está correta, não tem por que interpor recurso. Tá certo? Então, é fundamental que o candidato tenha isso em mente. Tá? Não é só porque tem direito do recurso, então eu vou fazer que pode ser que eu consiga o objetivo. Não, minha gente, a banca vai analisar. Então, se o recurso é bem elaborado, se o recurso está bem fundamentado, se a passagem do texto comprova que o candidato realmente, prefeito, atendeu aquele tópico, não cometeu erro na referida linha, então a banca, claro, ela vai acatar. Tá certo? Ela vai acatar tranquilamente. Agora, se você busca, por meio de textos, habilidade de escrita, tentar ludibriar a banca, você não vai conseguir. Isso não existe. Tá? Daí a necessidade de você buscar um profissional que ele tenha realmente condições para fazer uma análise de forma segura, tá? E não só interpor o recurso, fazer a interposição. Porque a interposição, pela interposição não vai adiantar nada, você vai perder tempo e dinheiro, tá certo? Então, o nosso serviço, como é que funciona? Né? Inclusive, eu não posso atender a muita gente, né? Eu vou atender um número limitado, porque eu é que vou analisar todos os textos, eu é que vou fazer o recurso. Então, no prazo de 24 horas, tá certo? Fica inviável atender muita gente, né? Inclusive, alguns já adquiriram análise de recurso, eu vou atender em torno de 40 pessoas, né? Para poder fazer análise. Então, alguns já adquiriram antes mesmo de sair o espelho, perfeito? Então vamos lá. Qual é o procedimento adequado? Quando sair a análise de recurso, é importante você ficar muito atento. Na hora que sair a análise de recurso, na hora que a banca disponibilizar, né, o espelho, na hora que a banca disponibilizar o espelho, você já deve enviar todo o material para o portal. Por quê? Porque você vai adquirir a análise de recurso pelo portal. Então você vai acessar professormarcelobraga.com.br e lá está na página, na parte superior, tem análise de recursos. Clicou em análise de recursos, você vai lá e primeiro adquire análise de recursos. Tá? Então vai ser liberado para você um espaço para que você envie o espelho da redação, tá? O tema na íntegra, tá certo? A pontuação adotada pela instituição, e se a instituição disponibilizar também o padrão de resposta, você deve enviar o padrão de resposta, perfeito? Tudo tranquilo. Esse seu texto será analisado em vídeo, eu farei a correção, farei toda a análise do seu texto, tanto de conteúdo, como os aspectos textuais, os aspectos gramaticais, e devolverei a você. Tá ok? Com o tempo, claro, de que você analise, diga se cabe ou não interposição, analise e diga se quer ou não interposição. Mas você só vai dizer se quer ou não interposição de acordo com a minha análise e com o parecer final. Ao término do vídeo, eu digo, olha, infelizmente não cabe interposição. Ou, nesse aspecto aqui, tá, nesse quesito, cabe interposição de recurso. Nesse tópico, cabe interposição de recurso. Pronto. Tá certo? E aí você vai e autoriza. É assim que funciona. Depois que você autorizou, tá, se o seu texto couber interposição de recurso, então eu farei o recurso e encaminharei a você. Você é quem enviará, o candidato é quem vai enviar o recurso para a instituição, tá certo? Não é o professor Marcelo Braga. Quem envia é o candidato. O candidato entra lá no portal da instituição, no espaço destinado para a interposição e envia. É muito importante saber se a instituição ela vai limitar o número de caracteres. Porque, de repente, conteúdo. Imaginemos que ela apresentou lá em um texto 3 tópicos. Houve redações com 5 tópicos. Mas imaginemos, 3 tópicos. E a banca, no seu portal, ela coloca lá tópico 1, tópico 2, tópico 3, tá certo? Então, se você está interpondo no tópico 1, você vai clicar no tópico 1. Aí, normalmente, a banca aponta lá tantos caracteres. Tá? Mas a banca não fez nada disso, Marcelo.
ela só deu espaço, está aqui conteúdo e está aqui domínio da norma culta. Então, conteúdo. Então, nós vamos ter que indicar qual é o tópico que está sendo ali, tá certo? O que é que vai ser utilizado. Agora, é fundamental o número de caracteres. Se a banca não determinar, ótimo. Tá? Algumas bancas determinam 1.000 caracteres, tá certo? Por tópicos, vai depender. Se a banca não determinar o número de caracteres, perfeito. Mas é sempre bom você concursando, verificar todos esses detalhes para que a interposição ela seja realmente bem sucedida, tá certo? Então, é isso aí, minha gente. Caso vocês tenham interesse em adquirir, deixo muito claro aqui para cada um de vocês, eu só farei a interposição se couber. Se não houver condições de interposição, eu vou no vídeo deixar claro para você. Mas você vai ter toda essa ciência, porque eu não vou só dizer cabe ou não cabe. Eu vou analisar o seu texto na íntegra. Tá? E em alguns casos, é muito comum, claro, em alguns casos, o que se percebe é que a banca foi generosa. Em outros, não. Por isso que no momento que eu interpor recurso, tá certo? Eu sempre fui muito bem sucedido com todas as bancas. Por quê? Porque eu só faço a interposição se realmente couber, tá certo? Se não couber, não tem cabimento. Não dá para a gente imaginar enganar a instituição, porque a instituição é feita por profissionais bem preparados. Então, não existe isso, tá certo? E, como somos todos profissionais, entendemos que deslizes, equívocos ocorrem. Então, se houve esse equívoco por parte da instituição, ela vai reconhecer tranquilamente. Por quê? Porque será muito bem fundamentado, eu terei recursos dentro do texto para comprovar. Então, isso fica bem tranquilo, a banca, ela certamente irá majorar a nota se perceber que houve equívoco. Porque se não houve equívoco pela banca, eu também não vou interpor recurso, tá certo? Então, é isso aí, só deixando claro aqui, eu não tenho como atender um número imenso de participantes, porque todas as análises serão feitas por mim. Então, no dia 8, já tirei todos os meus compromissos só para atender os concursandos do CNU. Perfeito? E aí você vai receber o vídeo. Fundamental que analise bem esse vídeo. Agora, preste bem atenção. Fique atento à disponibilidade da redação, perfeito? Não demore muito, fique bem atento a isso, ok? E a partir daí, tá, você vai e envia. O ideal é que você até adquira análise de recurso bem antes de sair o espelho da redação, perfeito? É isso aí, um grande abraço. Nos veremos com certeza no dia 8 de outubro. Um grande abraço, desejo a vocês boa sorte.